Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 227º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Crônicas, capítulo 12, livro de Provérbios, capítulo 13 e o livro de Tito, capítulo 2. A minha recomendação é que todos tenham em mãos o nosso Manual da Fé, bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente fortalece a nossa fé e esperança. Enquanto você prepara o nosso kit, rapidamente, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora a leitura da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé, meu irmão, minha irmã. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo que devemos abrir os olhos. O inimigo da cruz não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, relógio. Ele vem para roubar esta semente agora. A sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor, revela a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê a compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Crônicas, capítulo 12. O exército de Davi. São estes os que vieram a Davi em Ziclag, quando ele estava fugindo de Saul, filho de Quis. E eles eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda para arremessar pedras com fundas e para atirar flechas com o arco. Os parentes de Saul da tribo de Benjamim eram os seguintes: Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o Gibeadita, Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, Beracá e Jeú, o Anatotita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita, Eucana, Isias, Azarel, Joézer e Jazobeão, os Coraitas, Joelá, Zebadias, filhos de Jeruão de Gedor. Dos Gaditas passaram-se para o lado de Davi quando ele estava na fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra preparados para a batalha, armados de escudo e lança. O rosto deles era como de leões, e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Eram Ézer, o chefe, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o 10º, Macbanai, o 11º. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior valia por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes falou, dizendo: Se vocês estão vindo pacificamente e para me ajudar, eu os recebo de todo o coração. Mas se é para me entregarem aos meus adversários, não havendo maldade em mim, que o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do grupo dos 30, e ele disse: Somos seus, ó Davi, e estamos com você, filho de Jessé. Que a paz, sim, que a paz esteja com você, e que a paz esteja com os que o ajudam, porque o seu Deus é quem ajuda você. Davi os recebeu e os colocou como capitães de tropas. Também de Manassés, alguns passaram para o lado de Davi,
quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Na verdade, Davi não ajudou os filisteus, porque os governantes destes, depois de se aconselharem, o mandaram embora, pois diziam: à custa de nossas cabeças, ele passará para o lado de Saul, seu senhor. Portanto, quando Davi estava voltando para Ziclag, passaram para o lado dele de Manassés os seguintes: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares em Manassés. Estes ajudaram Davi contra a tropa inimiga, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército, como exército de Deus. O exército que proclamou Davi como rei em Hebrom. Este é o número dos homens armados para a batalha que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a batalha, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 chefes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000. Porque até então havia ainda muitos deles que eram fiéis à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome na casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir e proclamar Davi como rei. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000. Treinados para ordenar uma batalha de todo o coração. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, preparados para a batalha, 28.600. De Azer, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, providos de todo tipo de instrumentos de guerra, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo o Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de proclamar Davi como rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E os vizinhos de mais perto e também os mais distantes, como de Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram comida sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulas e sobre bois, a saber, provisões de farinha, pasta de figo, cachos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas em abundância, porque havia muita alegria em Israel. Amém. Compreendendo o livro 1 de Crônicas, capítulo 12. Durante 2 períodos de tempo, Davi experimentou uma manifestação da lealdade dos guerreiros de Israel. O primeiro incluiu os anos em que ele era fugitivo de Saul, usando Ziclag como sua base de operações. Estes versículos oferecem um rápido resumo dos homens que se juntaram ao líder popular que eles esperavam ser o próximo rei. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Crônicas, capítulo 12, com a exposição bíblica dos versículos 23 a 40. Nos últimos dias do governo de Saul, um número cada vez maior de tropas estava se juntando às forças de Davi. A morte do primeiro rei de Israel deixou Davi, de fato, como líder da nação.
o autor da visão concisa de que o povo em geral era a favor de Davi como rei. Mencionado entre as forças que se reuniram com Davi, estava um grande grupo da tribo de Benjamim e, portanto, parentes de Saul, que declararam sua lealdade ao novo rei. Vamos para a leitura no livro de Provérbios, capítulo 13. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres tendo muita riqueza. O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem a ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte. O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice. O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem bom deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. As terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. Amém. Compreendendo o livro de Provérbios, capítulo 13, trago o versículo 1. Os zombadores mostram como são ignorantes pelo modo como respondem ao conselho e à reprovação. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Conforme capítulo 9, versículos 7 a 8. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. Conforme capítulo 15, versículo 2. Em nossa tentativa de ensinar um zombador, estamos apenas jogando pérolas aos porcos. Essa pessoa pensa que sabe tudo. Exposição bíblica dos versículos 2 e 3. Esta passagem refere-se aos infiéis, que querem discórdia e conflito. A pessoa verdadeiramente fiel planta sementes de unidade e de paz, e não de divisão, conforme Tiago 3, versículos 17 a 18. Discórdia e divisão na igreja são pecados terríveis, porque contrariam a unidade espiritual pela qual Jesus orou, conforme João 17, versículo 21, e que foi dada ao Espírito para produzir benefícios ao corpo, conforme Efésios 4, versículos 1 a 6. Ora,
Como os pecadores perdidos podem acreditar que o Senhor os ama quando os filhos de Deus nem amam uns aos outros? Fica aqui uma reflexão. Exposição bíblica dos versículos 7 a 8. Caráter é mais importante do que posição e sabedoria é mais necessária do que bens. Deus não exalta a pobreza, mas também não engrandece a riqueza. Não devemos pensar que o caminho dos ricos sempre é fácil, porque os perigos também acompanham as riquezas e o sucesso na vida. Os abastados se veem às voltas com problemas que as pessoas com poucos recursos não enfrentam, pois possuir riquezas normalmente significa ter de tomar mais decisões, assumir mais riscos e, possivelmente, mais perigos físicos. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Conforme versículo 8. Compreendendo o versículo 7, vivemos em um mundo de ilusão, onde as pessoas tentam o tempo todo impressionar umas às outras. A aparência torna-se mais importante do que a realidade. O valor é medido por riquezas, não por caráter ou conduta. Uma vez que têm dinheiro e fama, as pessoas são consideradas importantes. Ser rico e famoso é a ambição de milhões de pessoas e, mesmo aqueles que não desfrutam da opulência e da fama, gastam o seu tempo acompanhando a carreira de celebridades que vivem de maneira frívola. Os sábios acreditam na verdade de Deus e vivem a realidade e não a ilusão. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Conforme capítulo 14, versículo 18. Compreendendo o versículo 10, o último dos 7 pecados que Deus odeia, conforme capítulo 6, versículos 16 a 19, é semear discórdia. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Referência a Salmos 133, versículo 1. A pessoa ímpia e orgulhosa destrói a unidade ao plantar sementes que dão uma colheita amarga e marcada pela dissensão. Algumas dessas sementes são orgulho, conforme capítulo 13, versículo 10 e 3 de João, versículos 9 a 10. Boatos, conforme Provérbios 16, versículo 28. Capítulo 17, versículo 9, capítulo 18, versículo 8 e capítulo 26, versículo 20. Raiva, ódio, conforme capítulo 10, versículo 12, capítulo 15, versículo 8, capítulo 29, versículo 22. Espírito contencioso, conforme capítulo 17, versículos 14 e 19, capítulo 25, versículo 28 e capítulo 26, versículo 21. E perguntas tolas, referência 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 a 5 e 2 Timóteo capítulo 2, versículos 14 e 23. Compreendendo o versículo 11, o livro de Provérbios começa com uma dura advertência contra a participação em esquemas de enriquecimento rápido que envolve a transgressão da lei, conforme capítulo 1, versículos 10 a 19. Esses esquemas são autodestrutivos e levam à escravidão e, possivelmente, à morte. Como mostra este provérbio, devemos ter cuidado com pessoas que prometem nos enriquecer sem pedir que trabalhemos ou assumamos algum risco. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte, conforme capítulo 10, versículo 2. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda, conforme capítulo 28, versículo 22. Deus abençoou o trabalho das pessoas honestas. O Senhor espera balanças e pesos precisos, conforme capítulo 16, versículo 11 e capítulo 20, versículos 10 e 23. Ele também requer que sejamos honestos em nossas palavras enquanto lidamos com as pessoas em nosso trabalho. Compreendendo o versículo 13, conhecer a vontade de Deus e obedecer a ela não pode ser um esforço indiferente de nossa parte, um passatempo ao qual nos entregamos quando estamos diante de uma emergência ou quando temos vontade. Deus quer que confiemos nele de todo o coração e o reconheçamos em todos os nossos caminhos,
Conhecer e fazer a vontade do Senhor não é uma técnica espiritual que usamos de vez em quando, é um estilo de vida comprometido que envolve tudo o que fazemos. Para os atletas de sucesso, a vitória é uma busca de tempo integral e isso se manifesta no modo como se alimentam, dormem, fazem exercícios e se relacionam com seus treinadores e colegas de equipe. A palavra para isso é compromisso, e compromisso envolve obediência. Agir de forma deliberadamente apartada da instrução das Escrituras é se rebelar contra a ordem revelada de Deus, conforme capítulo 19, versículo 16. Ignorar a palavra do Senhor é privar-nos da orientação de que precisamos para tomar as decisões da vida. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Referência capítulo 19, versículo 27. Compreendendo o versículo 16, como isso se ajusta à advertência em Provérbios 3, versículo 5, contra a dependência de nosso entendimento? Vamos lá. Depender de significa que nossa fé deve estar na palavra de Deus e não em nossa sabedoria. A palavra usada aqui é a mesma usada em referência a um rei que se apoia no braço de um oficial. Referência 2 de Reis, capítulo 5, versículo 18, capítulo 7, versículos 2 e 17. Ou uma pessoa que se ampare em uma equipe. Referência 2 de Reis, capítulo 18, versículo 21. Enquanto buscamos conhecer a vontade de Deus, devemos reunir todos os fatos à nossa disposição. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha, conforme Provérbios 18, versículo 13. Isso se aplica quer estejamos respondendo a outra pessoa, quer respondendo ao Senhor. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Referência capítulo 14, versículo 8. Devemos dedicar um tempo para observar com honestidade os fatos antes de tomarmos decisões. Compreendendo o versículo 18, infelizmente algumas pessoas não foram disciplinadas quando jovens, nem aprenderam a importância de aceitar a correção e trabalhar com afinco. Ouvir e obedecer a ordens, prestar atenção na correção e na repreensão, a fim de não repetir erros e respeitar a supervisão, é essencial para o sucesso em qualquer trabalho. Lembre-se de que o pedido do filho pródigo foi: quero a minha parte da herança. Mas, quando ele voltou para casa, seu desejo era bem diferente. Ele queria que o pai o tratasse como um de seus empregados. Lucas 15, versículos 12 e 19. Ele havia aprendido o valor da disciplina de seu pai e a alegria de trabalhar com suor. Aprendemos melhor essas lições quando somos jovens, porque, se necessário mais tarde, elas serão muito mais dolorosas. Compreendendo o versículo 20, os sábios associam-se com sábios. Quando lemos e estudamos as Escrituras, nós nos associamos com os homens e mulheres sábios da história da Bíblia e aprendemos com eles. Ao passarmos tempo com amigos tementes a Deus, podemos aprender a sabedoria e crescer em nosso conhecimento de Cristo. Compreendendo o versículo 23, às vezes as pessoas ficam pobres por causa de outros ou de acontecimentos sobre os quais elas não têm controle, conforme capítulo 18, versículo 23 e capítulo 28, versículo 8. Os profetas condenaram maus governantes e comerciantes que oprimiam os pobres e se apossavam do pouco que eles tinham. Referência Isaías 3, versículos 13 a 15, capítulo 10, versículos 1 a 4, Amós 2, versículos 6 a 7, capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículos 11 a 12 e capítulo 8, versículos 4 a 10. Quando a justiça governa a terra e as pessoas temem o Senhor, então os pobres têm voz e são protegidos contra a opressão. Esta passagem é um desafio para que busquemos a justiça e tenhamos compaixão daqueles que têm sido maltratados. E eu encerro a compreensão do livro de Provérbios, capítulo 13, com o versículo 24. Muitos educadores modernos e pais se revoltam contra os ensinamentos bíblicos sobre a disciplina. Eles nos dizem que
O dito criança mimada, criança estragada, nada mais é do que uma pedagogia antiquada que incapacita os pequenos para o resto da vida. Contudo, em nenhuma passagem a Bíblia ensina a brutalidade cega em se tratando de disciplinar os filhos. A ênfase aqui é o amor, porque é assim que Deus disciplina seus filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Referência capítulo 3, versículos 11 a 12. Será que sabemos mais do que Deus como educar os filhos? Reflita. Vamos para a leitura no livro de Tito, capítulo 2. Instruções para várias classes de pessoas crentes. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. A graça salvadora de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Amém. Compreendendo o livro de Tito, capítulo 2, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. A igreja precisa dos velhos e dos jovens, e eles deveriam ministrar uns aos outros. A graça de Deus permite que construamos uma ponte sobre a brecha entre as gerações na igreja. Uma maneira de fazer isso é quando todos os membros, jovens e velhos, vivem de acordo com os padrões que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Compreendendo o versículo 2, os homens mais velhos deveriam saber no que criam e as suas convicções doutrinárias deveriam estar de acordo com a palavra de Deus. O conhecimento das doutrinas bíblicas, no entanto, não deve substituir as outras virtudes necessárias, como o amor pelos outros cristãos e a paciência diante das provações da vida. Na verdade, a fé correta na palavra de Deus deveria incentivar o cristão no amor e na presença. Exposição bíblica dos versículos 4 a 5. Uma das forças mais poderosas para o ministério espiritual na igreja local está nos cristãos mais velhos. Aqueles que se aposentaram de suas atividades seculares têm mais tempo para o serviço do Senhor. É bom quando vemos que muitas igrejas locais estimulam e mobilizam as pessoas da chamada terceira idade para a obra de Deus.
em meu ministério, os santos mais velhos que sabem orar, ensinar a palavra, fazer visitas, identificar dificuldades e resolver problemas, ajudam a edificar a igreja e têm colaborado enormemente com o meu ministério. Já as mulheres mais idosas e piedosas têm a responsabilidade de ensinar as mais jovens a serem boas esposas, mães e donas de casa, e as moças têm a responsabilidade de ouvir e obedecer. Construir um lar cristão na época de Paulo ainda era algo totalmente novo, e as jovens salvas do paganismo teriam de se acostumar a todo um novo conjunto de ideias e prioridades. Por isso, aquelas irmãs cujo marido não era salvo precisavam de incentivo especial na fé. Exposição bíblica dos versículos 9 a 10. Paulo normalmente tinha uma palavra sobre os escravos, conforme Efésios 6, versículos 5 a 9 e 1 Timóteo capítulo 6, versículos 1 a 2. É preciosa para nós esta palavra dirigida a Tito, porque Paulo a respaldou com uma das maiores declarações sobre a salvação encontradas no Novo Testamento. O apóstolo sempre uniu a doutrina e dever. Paulo advertiu aqueles escravos cristãos acerca de 3 pecados comuns que eles deveriam evitar: agir em desobediência, ser respondões ou roubarem os seus senhores. Hoje em dia, não existe oficialmente a escravidão. O que temos atualmente são patrões e empregados. Semelhantemente, os funcionários não devem desobedecer às ordens recebidas, agir com arrogância em relação a seus empregadores e, muito menos, desfrutá-los materialmente. Compreendendo o versículo 11, as pessoas não podiam salvar a si mesmas. Então, a graça de Deus teve de fazer salvação à humanidade perdida. Essa salvação não foi descoberta por acaso pelos pecadores. Ela lhes apareceu por meio da vida e da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Deus, em sua graça, enviou o seu Filho para resgatar os que estavam na escravidão do pecado. Essa salvação é para todos os homens que a recebem. Referência 1 Timóteo capítulo 2, versículos 4 a 6. Há uma necessidade universal de salvação e Deus proveu um remédio também universal para todos os que crerem. Compreendendo o versículo 12, a salvação não é apenas uma mudança de posição. Os que creem são libertados da escravidão do pecado, mas é também uma mudança de atitude, de desejo, de ambição e de ação. A mesma graça que nos redime também transforma a nossa vida e faz com que nos tornemos piedosos. Ensina, dá a ideia de disciplina. A graça de Deus nos disciplina, preparando-nos para que sejamos o tipo de pessoa que glorifica o Senhor. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Tito, capítulo 2, com o versículo 13. Estamos esperando a volta de Jesus Cristo. Essa é a nossa única esperança e glória. Este versículo afirma com ousadia que Jesus Cristo é Deus, pois o grego usa o artigo definido o grande Deus e Salvador. Paulo não entra em detalhes sobre os eventos que envolvem a volta de Cristo. Os cristãos devem sempre esperar a volta de Jesus e viver como os que irão vê-lo face a face. Aleluia! As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.